E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast Educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. Ajude a melhorar cada vez mais o podcast, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Após, ou você pode nos fazer um Pix e auxiliar o podcast. Agora, falando em educação, hoje o papo é sobre educação para a felicidade, o neoliberalismo e a positividade. Hoje eu falando de educação especial, porque nós estamos recebendo aqui uma convidada especialíssima, que é a Gabi Taranto, graduada em licenciatura em língua inglesa e pós-graduanda em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia pela PUC. Professora de inglês e influenciadora no @eu.criaativa, falando sobre a crítica ao neoliberalismo, ao trabalho e as relações que a gente tem hoje, né, que vocês tanto sabem que a gente fala no podcast. Então, Gabi, bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a este podcast. Estou felicíssima e lisonjeada com o convite de vocês e espero muito contribuir para o debate, né? Trazer cada vez mais clareza nas questões que envolvem o nosso cotidiano. Então, já tenho a primeira pergunta para iniciar o nosso papo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. E a direta pergunta. Psicologia positiva, o que é? Essa pergunta é para mim. Ok, então vamos lá. Gente, psicologia positiva, ela foi... Na verdade, ela é um produto de psicologias antigas, adaptativa, behaviorista, e que quem encabeçou foi o Martin Seligman, tá? Ali nos anos 90, né? A psicologia positiva, ela tinha como principal objetivo oferecer uma visão otimista da experiência da vida, né? Então, antes você tinha uma psicologia voltada mais para o mal-estar e tentar resolver este mal-estar, mas aí o Martin, ele meio que inverteu a lógica e agora é você reforçar os acontecimentos positivos, né? Do dia a dia, você reforçar as suas potencialidades, você reforçar o que de fato está te trazendo um bem-estar, né? Para trazer uma curiosidade aqui sobre o Martin Seligman, né, gente? Ele é um homem branco. Ele foi das pessoas que ocuparam a cadeira da Associação Americana de Psicologia Positiva, né? E ele já tinha um certo prestígio quando trouxe a ideia desse novo desenvolvimento da psicologia, né? Então, não foi uma coisa assim que alguém, um estudioso, né? Uma pessoa da Bolsa CNPq foi lá, olha, tem uma ideia super legal. Não, ele já tinha um certo prestígio aí, né? E ele diz que a psicologia positiva veio como uma revelação para ele. Durante a conversa com a sua filha, ele, muito belo, pôde observar de que ele estava assim, sendo uma pessoa mal-humorada e que ele deveria focar nos momentos felizes com a filha. E nisso ele quis levar para as mais altas cadeiras da academia, né? E aí as pessoas, com um certo ceticismo, né? Falaram, essa coisa não vai dar muito certo, mas ele já estava ali, né, nas eleições para ser um dos presidentes da associação. E quando você tem muito prestígio, pessoas veem o seu trabalho, né, muito mais do que os outros, e aí ele começou a receber cheques de empreendedores, né, empresários, empresas muito interessadas na tal da psicologia positiva, porque nós sabemos que o capital ele vai se apropriar de qualquer coisa para fazer com que a ideologia aconteça, né? Então, ele recebeu financiamento de 37 milhões de dólares para as pesquisas na área da psicologia positiva acontecerem. Então, esse é um dado importante, porque aqui a gente está falando de um financiamento privatizado na área das ciências,
né? E por que uma coisa ganhou tanta aderência numa sociedade capitalista? Porque ela passou pelo crivo da classe dominante, né? Então, veja, a gênese da psicologia positiva não é uma gênese tão ingênua assim. Ela tem um interesse privado atrás disso. Então, um dos focos principais da psicologia positiva, que eu acho que muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast já ouviram falar, que é promover o bem-estar, né? O desenvolvimento pessoal, o florescer, né? O autoconhecimento, né? Todas essas coisas muito pomposas, maravilhosas de ser humano, e deixar um pouco de lado o caos e focar no que faz você se sentir bem, né? Mas aí eu já deixo também uma provocação para vocês. Será que essa psicologia positiva, ela é para o mundo desigual? Será que essa psicologia positiva, ela abraça os diferentes repertórios de vida? Será que essa psicologia positiva, ela é um interesse em desenvolver de fato o ser humano ou desenvolver o ser humano para o mercado precarizado? Né? Então, tem várias ideias aí que a gente pode abrir para o debate. Não sei se o Ian vai falar alguma coisa agora, senão eu vou. Eu Pode dar. sou um chato contra a psicologia positiva, né? E às vezes as pessoas elas tomam isso como uma crítica à psicologia no geral, que a gente tem percebido que a psicologia positiva ela foi tanto que entrando em várias relações sociais, principalmente as relações desiguais, justamente porque, como você mesmo colocou assim, um dos dilemas que ela tem é essa relação, como ela se apropria, né, de uma relação desigual. E hoje, que eu tenho percebido nos meios escolares, quando as pessoas falam de psicologia e de terapia, até nos meios escolares, é uma psicologia realmente voltada para a psicologia positiva. Nessa ideia mentalista, até diria, não é uma ideia exterior, né, mas é uma ideia mentalista de que tudo depende do sujeito. Então, quer dizer, toda situação social, o sujeito se enquadra, depende dele. Né? Se o cara nasceu pobre, só depende dele conseguir mudar essa relação de pobreza. Se o sujeito nasceu numa condição política ruim, como que a gente está, só depende do sujeito mudar essa condição política ruim. Se ele não aprende, depende do sujeito aprender. Né? Então, quer dizer, o que parece que eu tenho visto nos meios educacionais é essa utilização da psicologia positiva como uma apologia para criar no sujeito essa lógica do mentalismo e exteriorizar qualquer problemática que seja de uma responsabilidade mais alta, seja uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade da escola ou das instituições, enfim, e aí a gente acaba tendo uma situação no mínimo complexa das pessoas ficarem presas em falsas crenças, né? Presas em falsas respostas. E aí eu sou um crítico muito grande dessa lógica da psicologia positiva, porque não me desce, sabe? Às vezes, quando as pessoas vêm falar sobre psicologia e elas vêm com essas coisas assim, mas só depende do sujeito. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não resbalar nas lógicas de meritocracia, né? Nas lógicas de reprodução do discurso dominante, porque é muito infeliz e a psicologia tem um histórico bastante forte disso, né? Um histórico de produzir correntes de pensamento que são racistas, né? Que são preconceituosas, com a medicalização da educação, é uma corrente muito preconceituosa também, e a gente tem que ter muito cuidado para não resbalar nessas hipóteses. E é muito interessante a gente lembrar e pontuar que a psicologia positiva está intrínseca à privatização do bem-estar. O neoliberalismo ele carrega com si privatizações, né? Então, no momento que você fala assim para o sujeito e é o slogan, né? A gente fala que é o slogan do neoliberalismo, que existe um mundo de oportunidades, basta você querer, você está ali individualizando uma responsabilidade, individualizando a culpa e individualizando o fracasso. Quer dizer, então, que hoje é o ser humano autocentrado, responsável por gerir
o mundo ao seu redor. Então, se você não está satisfeito, se você está negativo, se você não está feliz, não é mais uma questão de que o sistema é caótico. É uma questão de que você precisa ter a inteligência emocional, olha o paradoxo, né? Inteligência emocional para lidar com as incertezas do dia a dia, né? E aí você tem uma coisa que o titio Carlinhos fala muito, que é a alienação. Então, você está alienando o sujeito, autocentrando-o, né? É uma disputa dele com ele mesmo. O neoliberalismo faz isso, porque no momento em que ele te dá uma vida precária, no momento que ele fala que o Estado não vai prover o necessário para você, não vai prover as condições para que você floresça, você deve fazer as suas próprias condições, né? Então, eu super concordo com você, eu sou crítica demais, porque a gente que vive a realidade material, a gente sabe que o país, o Brasil, a gente fala no Brasil, é extremamente desigual, e a gente não pode simplesmente observar só as escolas privadas, né? Só as famílias de classe média. O povo que mais sofre é o povo, são 119 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar, que a gente fala, né? Então, a gente tem essa realidade muito cruel. Parece uma pedagogia para conformar as pessoas, né? Acerca da realidade que elas estão inseridas. E, ao mesmo tempo, a gente vê a divisão, né? Digamos até a proibição de certos setores da classe trabalhadora e da população, de que elas não têm a possibilidade de pensar como alterar a sua realidade de acordo com os interesses que ela tem na sua própria individualidade, né? Porque ela está passando fome, ela não tem onde morar, não tem onde dormir, né? Então não tem como ignorar a realidade, ignorar a esfera que há em volta, porque são questões materiais, né, que afetam nossa vida. A fome, principalmente, é a mais brutal, porque dói na barriga. E aí, como é que tu vai dizer para o cidadão dizer assim, não, ignora o teu problema e senta no sofá e pensa, tenta ser inteligente e avançar na sua vida que vai prosperar? Impossível, né? É difícil você pensar de uma forma muito basilar e primativa, que é a comida, né? Sobrevivência, a nossa primeira fonte de sobrevivência. Então, como é que eu vou ser otimista? Como é que eu vou projetar o meu futuro? Como é que eu vou aprender a sonhar? Aprender a sonhar se eu mal consigo comer, né? E a gente sabe que as crianças, eu já atendi criança assim, a criança não tem tanta, a criança pobre, a criança periférica, a criança que passa necessidade, não tem a capacidade de imaginar tanto quanto a outra, né? Ela está lá, ela está sofrendo, né? Ela chora, ela está incomodada. Então, a gente levando isso a uma larga escala da sociedade, como é que eu vou fazer com que a pessoa desenvolva um pensamento crítico, né? Faça uma leitura de mundo se ela mal consegue pagar as contas, né? Então, essa questão de você precisa sobreviver. E é o que o liberalismo, o que o capitalismo em si faz é colocar a situação de sobrevivência em primeiro lugar. Você precisa sobreviver. E aí você explora as suas capacidades, você é explorado por isso para pagar as contas. Então, não tem conversa sobre desenvolvimento pessoal numa narrativa de exploração, numa narrativa em que a pessoa está apenas tentando sobreviver, né? Faz sentido para vocês, meninos? Outra coisa que eu fico pensando também é que esse processo comportamental, de desenvolvimento de um comportamento, né,
ele favorece também como tu disse, a individualização, né? O processo de tornar o indivíduo mais individual ainda e promover a prática cotidiana de uma forma individualizada, além do pensamento. Retira do indivíduo o senso de coletividade, além de tirar também, como tu disse, do Estado, a noção sobre o Estado que tem que cumprir com a responsabilidade de garantir quaisquer meios de desenvolvimento humano, põe a culpa nele sobre seu fracasso ou até seu sucesso em alguns pontos, e o senso de coletivo que eu estava dizendo, ele some. Tu não é mais um sujeito inserido numa coletividade, numa sociedade, tu passa a ser um sujeito que anda sozinho no mundo, como aquele filme A Lenda, que o cara tá com um cachorro, não sei se é esse o nome do filme, e é isso, te vira, sabe? Tá chiando. O técnico da edição é chato, né, cara? Tá. Eu ia dizer o seguinte, ó, que é interessante que a Gabi trouxe esse contexto da psicologia positiva, dele ter sido investido pelas empresas privadas, né? Nasce da psicologia, mas tem um investimento forte das empresas privadas e do grupo empresarial e de uma classe que, né, legitima esse saber, porque isso explica uma série de relações que a gente vem vivendo na sociedade hoje, né? A pedagogia essencial do neoliberalismo, que eu chamo da pedagogia dos tolos, é essa lógica de culpabilizar ou terceirizar todas as relações educativas para o sujeito. Então, quando a gente tem o processo de educação, né, a gente passa como isso seja um crivo do sujeito. O sujeito não aprende porque ele não quer aprender ou porque ele não tem condições de aprender. Se o sujeito, no caso do novo ensino médio, né, se o sujeito quiser aprender uma determinada coisa, ele tem a possibilidade. Depende que ele vá lá aprender. Se o professor não trabalha, é porque ele é vagabundo. Né? Ou ele tem que buscar, ele tem que correr atrás, ele tem que se modernizar, ele tem que se tornar uma figura digital, um professor empreendedor, uma nova identidade que, de novo, culpabiliza tudo e recai nas costas desse sujeito. Exato. E a gente tem todas essas relações, né, de professores, de educação, de ideologia, inclusive, né, como a gente estava falando aqui, ideologia principal do neoliberalismo, que carrega esse discurso do conhecimento líquido, esse germe dessas relações, é essa de culpabilização, de sempre colocar nas costas das pessoas para que elas vão carregando esses fardos. E aí, como vocês mesmo brilhantemente falaram, vai ocultando, né, as relações de poder que a gente tem na sociedade. Acho que todo mundo que escuta o podcast já deve estar careca da gente falar essas coisas. Famosa relação senhor-escravo, né? Não muda. Assim, absolutamente não muda. E é interessante a gente pensar em duas coisas, né? As pessoas que encabeçaram projetos de psicologia positiva, que se vocês pesquisarem no Google, são todos homens grisalhos e brancos, tá? Não, mas por que você está falando isso? Porque, gente, assim, quem sofre na pele preta não sofre na pele branca, né? Quem sofre na pele branca, assim, então, pessoas brancas tomando o poder de cadeiras acadêmicas é algo simbólico, sim, tá? É algo simbólico, sim. Segundo, a gente está falando de uma psicologia positiva que vem escalonando desde os anos 90. Mas a gente esquece de questionar o porquê do uso de psicotrópicos aumentando, né? E é uma coisa que eu tenho investido bastante, que é o estudo exatamente do uso de ansiolíticos, antidepressivos, em uma sociedade em que hoje tem a psicologia positiva nos bastidores, né? Então, assim, a gente está falando de um Brasil que está tomando 53 milhões de comprimidos de calmante no ano, né? Será que a culpa, de fato, é da pessoa, que ela não consegue enxergar, não consegue ser esperançosa, otimista, né? Ou será que é, de fato, o sistema? Porque nós somos interpelados por linguagem, por ideologia, por padrões, né? Então, ver os dois polos da psicologia positiva, de você ter
assim, vários livros, né, disponíveis de felicidade, de autoajuda, de como florescer, e você tem, ao mesmo tempo, pessoas tomando tanto antidepressivo e ansiolítico. O Brasil é um dos países no ranking aí de usar essa medicação. Então, é importante para a gente pensar sobre isso. Essa sempre me lembra a medicalização da educação, que é uma pauta que eu bato com muita firmeza, né? A quantidade de laudos que a gente recebe no ambiente escolar, e que às vezes esses laudos não são nem necessários, né? Porque parece que a gente tem confundido hoje a infância mudou. De fato, a infância mudou. Ela não morreu, como pensam algumas pessoas, mas a infância mudou. Mas a gente parece que tem confundido ser criança com estar ansioso, com ser desobediente, com uma série de relações que são próprias da infância. E aí a gente vai tendo esses inúmeros laudos e, de novo, um processo de medicalização que culpabiliza o sujeito pelo seu não aprendizado, né? Então, como professor de educação básica mesmo, eu já cheguei a ter turma que tinha 5, 6 crianças laudadas, e aí eu analisava essas crianças e pensava, mas essa criança que está aprendendo super bem, está normal, né? Está com um processo relativamente comum de aprendizagem, mas é uma criança, é ativa, quer estar se movimentando, não consegue estar parado na cadeira, por quê? Porque tem energia, né? Porque quando chega em casa fica naquela situação visual ali de celular e tal, e na escola tem um monte de criança que ela quer brincar, que ela quer interagir, mas aí a escola pega e lauda esse sujeito e entope o sujeito de Rivotril para padronizar num processo fabril. É isso mesmo. E os pais, eles fomentam essa ansiedade. Eu também trabalhei com crianças pequenas, de 3 anos, e os pais estavam preocupados porque que ela não conseguia pontilhar, né? Ah, mas é normal? É normal, né? Nós temos a escola para respeitar o processo da criança, o processo dos alunos. Mas, infelizmente, quando você lauda alguém, é muito mais fácil do que você pegar e mudar uma estrutura. Porque a gente sabe que as escolas, elas são opressivas até na infraestrutura delas. Você vê as crianças pequenas hoje tendo que sentar em fileira, um olhando para a nuca do outro. A sala de aula não é convidativa, a maneira de avaliar não é convidativa, não é empática, não acolhe, né? Então, é mais fácil você laudar alguém com TDAH, com déficit de atenção, com falha no processamento auditivo, mas, de novo, não questionar o quão frenética a ideologia que elas estão inseridas. Sim, e além disso, a gente tem um estado que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que as crianças com não sei qual é o termo que tem se usado agora, atípicas, não sei, elas atrapalham o desenvolvimento e o aprendizado de outras, né? E aí, por isso, tinha que separar essas crianças em escolas para crianças especiais, né? Uhum. É assim que estão tratando a nossa educação, a sala de aula e as pessoas, né? Então, Sempre trataram, sempre foi um processo de separação, um processo de higienização daqueles que não se adequam ao sistema, né? Mas, Gabi, mais cedo você mencionou a questão da felicidade, né? E aí eu lembrei de uma obra que eu li, que o título parece uma coisa, mas não é nada disso. É 7 Maneiras de Ser Feliz, do Luc Ferry. O Luc Ferry é um filósofo assim, absurdo, né? Quanto que o cara sabe. E ele é um crítico da felicidade e da psicologia positiva. Embora o livro dele tenha o nome de 7 Maneiras de Ser Feliz, ele traz 7 teses de como a felicidade não existe. Então, quem comprou achando que era autoajuda se lascou, né? E aí a questão tá, o que você acha disso? Você acha que a gente tem possibilidades de felicidade? Felicidade existe dentro dessa lógica? Então, eu acho que eu vou na mesma linha de pensamento desse filósofo. Eu também acredito que a felicidade ela é uma ilusão, né? Ela é um conceito também que foi apropriado,
ele foi apropriado pela ideologia neoliberal e transformado como uma mercadoria. Então, hoje, você vai em busca da felicidade. Mas o que é a tal felicidade? Ninguém consegue explicar, né? E você pode revisar a literatura, tem muitos livros sobre isso, e a felicidade, ela também é uma maneira de alienação. Quando você fala para o indivíduo que ele precisa buscar a felicidade, você está falando que ele não está falando diretamente, mas você supõe que ele deve priorizar a busca da felicidade e esquecer da angústia e do sofrimento. Não trabalhar a angústia e o sofrimento. Essa é uma maneira de você alienar alguém. Porque o que acoberta a sua angústia e seu sofrimento, né? Não, então vamos focar apenas na felicidade. E tem um filme que eu amo muito, que é o Soul. Eu sou uma super fã da Disney. Não sei se vocês assistiram esse filme. É super profundo, é complexo, é onde tem o protagonista de 50 anos de idade, é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? É um filme para adultos. E a verdade é, a pessoa estava tão focada em buscar felicidade que ela esqueceu de viver momentos que poderiam trazer uma sensação boa para ele, né? Então, ele ia lá, ele doava 100% para o trabalho dele, fazia de tudo, mas esquecia de apreciar momentos com a família, né? De ter vínculos, de fato. E eu acredito que a felicidade, ela é o que a gente não consegue explicar, o que a gente não consegue nomear. A felicidade, ela está nas vírgulas do texto da vida. Ela está ali. Eu, por exemplo, sinto agora felicidade em falar com vocês, né? Eu sinto felicidade em comer uma pizza. Eu sinto felicidade em conversar com a minha família. Então, está nas vírgulas, porque o texto da vida é imenso. Então, eu acredito muito nisso. Essa questão da felicidade no capitalismo, ela é bem colocada como um objeto de consumo, né? Com certeza. E a gente pega um corredor gigantesco que no final tá a felicidade, e esse corredor, a cada passo que tu caminha, ele aumenta, né? E tu não consegue agarrar a felicidade e pegar ela para si, né? E na questão sobre o capital, a gente vê na propaganda ideológica, através das suas ferramentas, tanto na educação e até na indústria cultural, em si a gente vê a questão do consumo, né? O ato de consumir coisas para alcançar uma satisfação que é confundida com um processo de busca pela própria felicidade, né? E aí, aparentemente, quando você tem coisas como um carro, uma casa, objetos que são vendidos como símbolos, né, da felicidade, do progresso, enfim, tu consumindo isso, tu vai ser feliz, né? Tu sendo de tal jeito, usando tal roupa, tendo tal relógio, né, e reproduzindo um comportamento que é o comportamento de pessoas que buscam a felicidade, você vai entrar no caminho certo para ser feliz, né? E aí é aquilo do corredor que aumenta e tu não consegue chegar no final dele para alcançar a felicidade. Eu acho um discurso muito perigoso, né? Perigosíssimo. É que você materializa o desejo, né? Genuíno. É você ser quando você tem. Esse é o perigo. Então, você... E a gente escuta, é engraçado, porque eu falo como a linguagem, eu como uma belatrista, né? A pessoa que fez letras, esse é um nome bonito. A belatrista, a gente sabe o poder que a linguagem tem, né? O poder que o discurso tem. Então, no momento em que você cresce e os seus pais falam que, olha, eu me realizei na vida, que é um outro nome para a felicidade, é realização, né?
Eu me realizei quando eu comprei a minha casa, quando eu tive meu carro, quando eu ganhei uma promoção no trabalho. Então, esse checklist da vida, ele é passado de geração em geração, né? Porque é, de fato, algo que eu só vou conseguir ser completo se eu tiver. E esse é o problema do capitalismo. A gente não tem só o consumo pelos bens materiais, mas a gente também tem o que eu chamo de autoconsumação, né? De consumir tanto os seus próprios recursos para fazer aquilo acontecer. É a questão da autoexploração que o Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele fala muito, né? A autoexploração para a consumação, né? Então, você fez um apontamento brilhante. Então, o consumo ele está atrelado a momentos que seriam tão íntimos, né? Tão humanos, que tudo vai ter a vírgula do dinheiro ali. E não tem como você dissociar uma coisa da outra. Não, e aí a gente entra nessa questão, né? Como o sujeito vai ser feliz se o sujeito não come? Voltando, né? Como que o cara vai conseguir participar da sociedade, do movimento da sociedade, se o cara não tem dinheiro? Aí, para ter dinheiro, o cara tem que vender a mão de obra dele, né? Vender ele, a mercadoria que ele é. Aí ele vende por qualquer valor, né? O mais precário que tá. E esse valor, ele mal consegue comer e não consegue buscar felicidade. E não consegue alcançar nenhuma felicidade. Eu até tenho um post que eu fiz há uns, sei lá, mais ou menos um ano, que existe até um parâmetro de felicidade. Isso aí também é um pouco da psicologia positiva, que tentou puxar dentro do parlamento alguns parâmetros de bem-estar na sociedade. Eu achei muito interessante, chama Relatório da Felicidade, né? O Brasil, como sempre, está lá embaixo, né? Mas algumas dos indicadores eram gentileza, renda, noções de corrupção, noções de corrupção, tinha também segurança. Então, assim, esse relatório ele é bem interessante porque mostra a disparidade. Obviamente, os países Noruega, Dinamarca, estão lá, educação também era um indicador, estão lá em cima, e os países sempre, da linha do Equador para baixo, sempre estarão ruins. É mais ou menos assim, né? E você vê que mesmo com parâmetros, a gente tem desigualdade de felicidade, obviamente. Então, de novo, o que interpela a felicidade são condições de vida. Condições. Quem tiver mais, com certeza vai ter mais bem-estar e vai poder pensar em viver bem, porque a gente fala muito sobre o bem-estar, né? O bem-estar hoje ele é uma mercadoria, o bem-estar hoje ele é uma política. A Inglaterra é pioneira em Ministério de Bem-Estar, a gente sabe disso. Então, e sobre o viver bem? Por que ninguém questiona sobre isso? O bem-estar ele nos traz uma sensação de algo passageiro, né? De algo temporal. E o viver bem? Então, também é algo que o capitalismo nos traz. Você vai ter um bem-estar. Talvez viver bem não seja muito possível, mas a gente está te trazendo algumas coisas aqui, tipo massagem, né? Fitness, que mais que é bem-estar? Falei aí, como mercadoria. Spas, né? Skincare, mercado de produtos de beleza. Então, ele vai trazer um falso viver bem para a gente, que é o bem-estar.
essa questão da felicidade, né, é uma questão muito ocidental, assim, porque quando a gente volta lá na filosofia, a busca da felicidade é uma coisa super antiga, né? Já tinha até aquela afirmação lá do Aristóteles que falava que por detrás de toda a aspiração humana está a felicidade, né? Então, a busca dos filósofos ocidentais da antiguidade era descobrir como concentrar a felicidade, como se ela fosse uma fórmula, como se ela fosse um mecanismo, e a nossa aspiração humana fosse toda ir de encontro, né, a ela. E aí, até por isso eu gostei muito dessa obra do Luc Ferry, que me abriu os olhos para algumas dessas coisas, né? Até hoje eu gosto sempre de usar a expressão contentamento, porque particularmente eu não acredito na felicidade. Eu tenho às vezes discussões com as pessoas, que as pessoas me dizem: ah, mas a gente não pode perder tempo na política, a gente não pode perder tempo na educação, porque o objetivo é a gente estar feliz na nossa vida, assim, né? E aí eu penso, mas eu não posso estar feliz ou contente, como eu prefiro, se os outros estiverem morrendo de fome, né? Se o outro, né, o meu irmão brasileiro aqui, as pessoas da minha rua, minha comunidade, estiver passando fome, estiver catando coisa na lixeira. Então, quer dizer, toda vez que eu ando na rua e eu vejo uma criança vendendo bala de goma no farol, como é que eu posso me dar ao luxo de estar feliz, né, em uma sociedade, de estar contente, em uma sociedade que é doente na sua raiz, né? Então, eu já vi pessoas falando assim, chega a ser até engraçado, né? Quando eu falo do meu ativismo, enfim, até recentemente que tive lá nas audiências públicas, aí as pessoas me dizem: ah, mas eu tô lutando pela minha felicidade. E eu tô lutando pela de vocês, pô. Como é que junta uma coisa assim, entende? E aí isso me gera um ranço danado, né? Mas então, Gabi, para a gente chegar na nossa finaleira aí, mais uns 10 minutos, o nosso papo aqui é sempre voltado para a educação crítica e para a defesa da escola pública, né? Vocês já estão enchendo o saco de nos ouvir falar disso, mas volto. Então, como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode aliar essa educação crítica, libertadora, emancipadora, sem romantismo, para combater a lógica da felicidade e da psicologia positiva, que nós sabemos que dentro do neoliberalismo, que o neoliberalismo é uma ideologia que se entranha em tudo, ela também está entranhada nas escolas, nas relações educacionais que se colocam, nas relações pedagógicas que se colocam e nas relações de trabalho com a nossa classe docente, né? Somos todos professores e professora aqui, então com a nossa classe de trabalho. Bom, eu acredito que nós devemos mudar a narrativa do bem-estar para o viver bem, né? E ter, primeiro, um parlamento com representatividade. E nós sabemos que a vida real e a vida política, elas são discordantes, né? Ter políticas públicas, trabalhar massivamente com políticas públicas e, obviamente, educação acessível e de qualidade. E quando eu digo educação de qualidade, eu estou querendo formar um pensante crítico, né? Qualidade quando eu quero respeitar integralmente a dignidade do aluno, né? Qualidade quando o cerne da educação é a ética, o respeito, empatia. Qualidade quando nós construímos vínculos e não respostas prontas para apostilas, né? E é interessante porque no meu Instagram eu sempre vou defender o pensamento crítico. O pensamento crítico, ele é a capacidade de formar o aluno para ler o mundo. Ler o mundo e questionar o mundo que ele está inserido, né? É você dar essa oportunidade dele não simplesmente ler um enunciado de vestibular. Eu estou dando a capacidade dele se enxergar. Isso é precioso. É precioso. Nós, como educadores, nós sabemos
que a coisa mais poderosa que existe é esse vínculo, é essa troca, é o acreditar no aluno, né? É poder debater, é poder ver ele enxergar além da sala de aula. O que a gente tem hoje é apenas uma educação instrumental. Acabou? Vai para... Coitado do aluno, vai prestar o vestibular, às vezes nem sabe o que quer, está completamente perdido, porque precisa entrar em mercado de trabalho. A gente fala na educação sobre mercado de trabalho. Eu estou falando de tratar o meu aluno como mercadoria, né? Como é que eu posso falar de educação, de formação, se eu estou tratando alguém como um produto? Então, eu acho que esse é a principal maneira da gente poder transformar esse sistema tão arcaico, tão linear, tão cruel, né? e opressor. É através da educação de qualidade, mirando o pensamento crítico. Eu estava pensando aqui, fiquei curioso, qual é a linha teórica da psicologia que é antagônica à psicologia positiva? Porque eu não conheço nada de psicologia, praticamente. É que, assim, psicólogos, psicanalistas, eu não sei se existe apenas uma comunidade que é contra. No geral, a psicologia positiva para os estudiosos, né? Para os estudiosos, para as pessoas que têm linha teórica, que puxa Jacques Lacan, que é muito interessante de ser estudado, né? O Freud, ele ainda está em estudo, atualização o tempo todo, mas principalmente psicólogos lacanianos são os mais, assim, críticos ferrenhos à psicologia positiva. Pelo que eu conheço, eu também não sou psicóloga, em breve farei a minha faculdade de psicologia, né? Mas eu acho que os psicólogos lacanianos e os marxistas, porque existem sim, tá, gente? Psicólogos marxistas, materialistas, dialéticos, históricos, existe essa linha. É interessante para quem nos ouve, né, ficar por dentro das correntes teóricas que possivelmente sirva como uma oportunidade de estudar, né, um pouco mais sobre esses assuntos que faz falta a gente ter conhecimento crítico em relação a isso tudo. Eu tenho uma pessoa, um professor brasileiro, chama Eribaldo Maia. Eu não sei se vocês conhecem o Eribaldo. Grande camarada. Ele faz um trabalho formidável e ele acabou de lançar um livro sobre o sofrimento psíquico nas universidades, né? O neoliberalismo e o sofrimento psíquico nas universidades. Ele trabalha em parceria com o Christian Dunker e também faz uma revisão dos textos do Vladimir Safatli também, que é um grande crítico aí. Então, eu acho que se vocês quiserem pesquisar, pessoal, dá uma olhada nos artigos, na produção do Eribaldo. Eu gosto muito, eu acho muito enriquecedor e esclarecedor. O Christian Duncan é um cara que tem um canal bacana no YouTube também, que tem uns vídeos bem legais, assim. Uma última mensagem para encerrar? Queres falar de alguma coisa? Não? Não quero. Não quero. Uma última mensagem para o nosso público, Gabi? A mensagem que eu deixo às vezes as pessoas perguntam, tá, mas vocês são contra a felicidade? Não somos contra a felicidade. Na verdade, a gente é crítico, que é bem diferente do que você ser contra. É importante você ter artifícios para poder analisar como que é, porque tudo se apresenta de forma distorcida na sociedade. Então, óbvio que a gente quer que nossos alunos floresçam, é óbvio que a gente quer que eles tenham um desenvolvimento bacana, né? Mas há muita coisa por trás disso, né? Então, vamos desenvolver o pensamento crítico, pessoal. A gente vai continuar sempre
fazendo divulgação aqui das ciências humanas. O debate é importante. O debate leva à emancipação. Eu acho que é essa a minha mensagem final. Debatem. Muito bem. Então, essa foi a Gabi Taranto. Vocês podem seguir ela em @cria. Como é que é? Esqueci do Instagram. Criativa. Isso. Então, pessoal, esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio e agradecemos Renata Lopes e Kathleen Aires pelo apoio no financiamento coletivo.